colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Diniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas. Organização Gessé. Hotel J. Macedo, Organização João Macedo, Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato, Dr. Mauro Coelho, Silas de Zominha, Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza, Nino Meira, Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf, Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pierre. Vereador Quinquim, Pastor Marlon Brando, Marcon Contabilidade, Posto Rio Verde, Posto Itaguaçu. Abelhinha Baby, juntamente com a Touti Perfumaria. TMG, Tiago Meira Guerreiro, Frigorífico, Irmãos Guerreiros. Organização Edmilson 74999856144 e Edinho 74999764159. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, com o nosso quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o ex-vereador e ex-vice-prefeito de Xique-Xique, Dr. Lula. Ele que foi pré-candidato a prefeito pelo PSD. Antes de passarmos para o ex-vice-prefeito deixar o seu boa noite, queremos aqui expressar os nossos sinceros sentimentos à família do ex-vice-prefeito Dr. Jorge Peregrino. Dr. Jorge Peregrino foi uma figura muito importante na política local. Ele que foi vice-prefeito de 93 a 96 e candidato a vice-prefeito nas eleições de 2000, ao lado do ex-prefeito Ezer Rocha. A família de Dr. Jorge Peregrino, sinta-se o nosso fraterno abraço. Meu amigo Lula, boa noite, tudo bom? É um prazer ter o senhor mais uma vez aqui no J Politicast. Fique à vontade para o seu boa noite. Boa noite, Jota. Boa noite, ouvintes do J Politicast. Me solidarizar também com a família de Jorge Peregrino. Éramos adversários políticos, mas sempre o respeitei pela posição, pela coerência com que sempre defendia o seu grupo, né? Um político que tem uma história marcada por a sua lealdade e por seu compromisso com aquilo que ele acreditava ser o melhor, apesar de nesse ponto eu ir de encontro a esse mesmo posicionamento. Mas me solidarizo com a perda, uma grande perda para Xique-Xique, uma grande perda para a sociedade e uma grande perda também para todos nós flamenguistas, né? O Dr. Jorge era um grande flamenguista e que Deus o abençoe, que Deus o acolha, né? E conforte familiares e amigos nesse momento difícil. É isso aí, Lula. Dr. Jorge, além de ser um grande flamenguista, ele era um dos incentivadores aqui do nosso J Politicast. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Dr. Lula Teixeira, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Graças a Deus, sim, Jota. Sempre preparado. Então vamos começar o nosso quadro de perguntas com a nossa primeira pergunta. Dr. Lula, no início do ano, o senhor esteve aqui no J Politicast, se apresentou como pré-candidato a prefeito pela oposição e mostrou confiante que ia manter a sua pré-candidatura até o final. Mas, meses depois, o senhor estava retirando o seu nome do processo. A minha pergunta é, por que Dr. Lula Teixeira retirou mais uma vez o seu nome da disputa pelo Executivo aqui em Xique-Xique? Fica à vontade, Lula. Jota,
Política você tem que fazer com coerência, com responsabilidade e de forma democrática. Coloquei meu nome naquele momento, como coloco em todos os momentos possíveis da vida pública de Xique-Xique, como opção, não como imposição. Então, a partir do momento que a gente coloca como oposição, a gente tem que ouvir as pessoas e ver se realmente, naquele momento, o nosso nome é o nome de consenso, para trazer unidade e assim construir. Não uma candidatura de Lula, não uma candidatura de qualquer nome, mas uma candidatura que tem à frente uma proposta melhor para o Xique-Xique, uma proposta de construção, e é por isso que eu milito nessa frente, não de nomes, mas de ideais e propostas. E nesse momento, o nome nosso, dentro dos que estavam postos, não era o melhor avaliado para conduzir esse processo. E como democrata que sou, retirei meu nome e participei e participo num processo de construção de unidade, não unidade a favor de partido político, não unidade a favor de nome, mas a favor sim de um Xique-Xique melhor, de um Xique-Xique justo, igualitário, em que as pessoas tenham oportunidade de crescimento e de melhores condições de vida. Doutor, em 2016 e 2020, o senhor tentou ser candidato a prefeito pela oposição, mas não teve êxito. Em 2024, a sua chance aumentaria pela desistência do ex-vice-prefeito Eduardo Pessoa. Doutor Lula ainda pensa em futuramente colocar o seu nome na disputa, ou doutor Lula encerra aqui em 2024? Doutor Lula, enquanto for vivo, vai ser sempre uma alternativa a Xique-Xique. E digo você, sem falsa modéstia, uma grande alternativa, uma grande opção no processo de construção. Mas tem também a humildade de saber recuar e saber somar em prol de um projeto maior, que não é nome, que não é vaidade, que é Xique-Xique. Respondido, doutor. Vamos com a nossa segunda pergunta. Doutor Lula, na semana passada, o vereador Neilton do sindicato esteve aqui no nosso bate-papo semanal e fez algumas críticas. O senhor sempre fala da unidade da oposição, mas o parlamentar afirmou que o senhor, em 2020, na eleição do empresário Eduardo Pessoa, havia cruzado os braços e não indo para a campanha. Segundo o Neilton, doutor Lula e outras pessoas foram culpados pela derrota de Eduardo Pessoa. A minha pergunta é: o que Lula Teixeira tem a dizer da fala de Neilton do sindicato? Fica à vontade, Lula. Primeiramente, mandar um abraço para Neilton. Neilton é um amigo meu, independente da opção política dele, respeito. Acho que ele foi infeliz, porque contradiz tudo aquilo que ele pregava, mas a gente tem que respeitar. Quanto a essa colocação dele, todos sabem que a eleição passada foi uma eleição atípica, né? A gente vinha de um problema de Covid, né? Aquela insegurança. Então foi uma campanha que muitas pessoas se limitaram. Mas nem por isso eu deixei de andar nos povoados, deixei de levar o nome de Eduardo Pessoa, deixei de levar o nome dos vereadores do grupo. Inclusive pessoas que andaram comigo sabem disso. Agora eu fico sentido quando ele faz uma afirmação dessa, porque na verdade não condiz plenamente com a verdade. Se ele dissesse assim, doutor Lula não foi na eleição passada o que foi em outras, eu concordo. Porque inclusive o momento que nós vivíamos daquela situação que o país estava atravessando, eu acredito que nenhum candidato, nenhum pré-candidato, nenhuma liderança fez a política como de costume se fazia antes, devido às limitações que não foi imposta pelaquela sofrida realidade que se enfrentava o país, que passava Xique-Xique e diversas outras regiões do mundo, não só do Brasil. Mas todo mundo sabe da posição de doutor Lula em votar em Eduardo Pessoa e Edésio Rocha, que era o vice, e votei também no vereador, né, da época que eu acompanhava, que militava muito comigo, era Edson Padeirinho, e os outros vereadores também do grupo, que eu sempre ajudei, sempre apoiei, todos que me procuraram, eu de alguma forma contribuí, fortalecendo suas campanhas e fazendo voz e vez para que fosse vitoriosa. Infelizmente, o povo não quis, não foi doutor Lula. Quem não quis foi a maioria do povo. E quem decide a eleição não é a vontade minha nem sua, é da maioria. O nosso público quer saber de doutor Lula Teixeira. Neilton do sindicato, na semana passada, mentiu aqui no J Politicast. Eu acho que Neilton, ele infelizmente não foi feliz com as palavras dele. Neilton hoje tenta justificar uma mudança de posicionamento dele, né, querendo criar coisas dentro da oposição.
entendeu? Para justificar essa saída dele. Respeito, entendeu? Mas, como eu digo a você, todos sabem, pergunte o povo da região, pergunte o povo do município, se doutor Lula, as pessoas que encontrou, as pessoas que andou, não pediu para votar no 40, entendeu? Agora, essa questão de Neilton afirmar, essa questão hoje que eu vejo o vereador Neilton ter essa relação contra as pessoas que antes ele militava, é uma maneira dele justificar a sua saúde, a sua saída do grupo de oposição. Porque, na verdade, tudo que ele pregava, tudo que ele ia de encontro, hoje ele apoia. Doutor, para fecharmos a segunda pergunta, doutor Lula já imaginava que o vereador Neilton do sindicato deixaria a oposição e uniria o grupo Braga? Jota, havia boatos, né? Você sabe disso, né? Mas eu esperava que fosse boato. Até por relação e respeito à história de Neilton. As bandeiras que Neilton sempre defendeu não faz parte do cotidiano do Grupo Braga, da família que está no poder de Chique-Chique a vida inteira. Quem não lembra do vereador Neilton combatendo a questão da água, combatendo a questão da saúde, combatendo a questão das estradas? Será que agora tudo melhorou? Então eu acho, por eu acreditar, da forma que ele tinha essas bandeiras de luta, né, que muito o honra como representante parlamentar, ele não iria aderir àquilo que ele condenava. Mas infelizmente, ou felizmente, a política tem dessas nuances e às vezes as pessoas tomam as suas atitudes, né, atitudes que momentâneas, atitudes às vezes de forma intempestiva, que no meu modo de ver mancha uma história bonita até então. Mas desejo boa sorte, não sou adversário de Neilton, quero que o mesmo prossiga, espero que essas pessoas que estão o recebendo de braços abertos, não seja apenas conversa de WhatsApp, que vote nele, que ajude-o a ser reeleito, né? Porque ele, como parlamentar, como representante, as bandeiras que ele outrora ele defendia, é merecedora de aplauso. Espero que o mesmo continue, né, com essa mesma intensidade e não se calando diante de tantos absurdos que o nosso município enfrenta e vive com esse governo que está aí. Respondido, doutor Lula. Vamos com a nossa terceira pergunta. Doutor Lula, o senhor foi vereador de 2001 a 2004, candidato a vice-prefeito em 2004 na chapa com o ex-prefeito José Magalhães, foi candidato a prefeito ao lado de Gal Pessoa em 2008, candidato a vice-prefeito em 2012 e tendo êxito nas urnas ao lado do ex-prefeito Dr. Ricardo Magalhães, mas há 12 anos o senhor não tem participado diretamente do processo político da oposição. 2024, a chapa da oposição é formada por pessoas que um dia foram aliados do prefeito Reinaldo Filho, o grupo qual o senhor vê como adversário ferrenho. A minha pergunta é: como o doutor Lula se sente neste momento, estando fora da chapa da oposição? Fica à vontade, Lula. JC, a chapa da oposição foi composta, né, pela candidata bem avaliada, bem aceita nas pesquisas, né? Doutora Simone tem um legado, tem um trabalho, traz no nome dela uma esperança de uma transformação, de uma melhor qualidade de vida para o povo de Chique-Chique. O povo acredita nessa esperança, né? Isso é fruto da identidade que ela tem como pessoa, como médica, como ser humano. E tem na composição da chapa, como vice-prefeito, o empresário Jó Macedo, que, como você bem disse, há pouco tempo pertencia ao grupo da situação. Mas Jó foi escolhido de forma democrática, o PSD apresentou o nosso nome, fui conversar com a candidata a prefeita, ela achou que deveria passar por uma avaliação entre os integrantes da federação e do próprio PSB, que é o partido de Jó. Eu achei que não era necessário, não iria me submeter àquilo, que o processo nosso é de construção, é de unidade, e que assim fosse feito, como foi feito. E o PSD entendeu o meu posicionamento e nós vamos partir agora adiante, defendendo essa chapa, defendendo essa bandeira, e espero que os mesmos tenham o compromisso de fazer a diferença
e transformar a realidade desse município, um município sofrido, que merece muito que as coisas aconteçam. Doutor, o senhor recentemente postou um áudio nos grupos de WhatsApp falando que em 2024 ia afastar da política e ia cuidar das suas coisas, da sua vida profissional. Esse ano vamos ter Dr. Lula Teixeira nos palanques. O áudio foi mesmo assim, não? Foi. Esse ano vamos ter Dr. Lula Teixeira nos palanques da oposição? Jota, o áudio foi o seguinte, eu falei que eu estava me ausentando dos grupos de WhatsApp, grupos de WhatsApp, porque eu não ia ficar naquela, que a gente vai ter que cuidar do processo político. Você tem certeza que Dr. Lula sempre estará à frente do processo de reconstrução, de construção por um chique-chique melhor. Entendeu? Agora, é verdade que essa pauta, as bandeiras, quem tem que estar na linha de frente são os candidatos, mas de forma, se for necessário, nós estaremos sim somando força e ajudando no que for possível. Respondido, Lula. Vamos com a nossa quarta pergunta. Doutor, vamos falar agora um pouco do PSD, partido ao qual o senhor é filiado. No partido da base da oposição, tinha 4 pré-candidatos a prefeito e prefeita: Dr. Lula, George Figueiredo, Genicássia Feitosa e Neilton do sindicato. Segundo os 3 vereadores, Deide Quebrante, Genicássia e Neilton, havia um acordo entre vocês que o vencedor ou vencedora da pesquisa ficaria como o único pré-candidato ou pré-candidata da oposição. Mas na frente vocês fazeriam uma pesquisa e ia decidir com a doutora Simone quem ia ser o único candidato da oposição. Mas, segundo os seus colegas, tanto George e Dr. Lula não cumpriram esse acordo e foram apoiar a pré-candidata doutora Simone. A minha pergunta é: qual foi o verdadeiro acordo de vocês dentro do PSD? Doutor, houve traidor nessa situação, como seus colegas falam? Fica à vontade, Lula. JC, nós estávamos num processo de construção de uma pré-candidatura dentro do PSD. Ficou acordado que a gente faria uma avaliação entre os nomes, os prováveis nomes de candidatos para escolher o nome. Mas esse processo era para ser feito de forma rápida, decidida. Quando nós acordamos de fazer a pesquisa, se demorou de 40 a 50 dias para fazer essa pesquisa. Eu não entendi até hoje o porquê. Jaba Meira sabe disso, as pessoas que participaram, que estavam no processo do PSD, entendeu? Marcou para abrir a pesquisa na casa de Jarbas. E lá foi feito. Mas antes de chegar nesse ponto, se você... Não, vou por aqui mesmo. Concordou de abrir lá em Jarbas essa pesquisa. Antes de abrir a pesquisa, eu perguntei qual foi o instituto que fez essa pesquisa. Nós acordamos, dividimos as coisas para ser feito. Eu perguntei, vem cá, qual foi o instituto que fez essa pesquisa? Não, foi Tico, irmão de Ezernilson. Quando falou Tico, irmão de Ezernilson, essa pesquisa aqui não, na minha avaliação, não é desmerecendo Tico, mas eu acho que requeria um instituto com mais know-how. Mas foi feito, abriu a pesquisa, realmente o nome que se apresentou na frente, Genicássia, mas não se foi em Copixaba, não se foi em distritos que o Dr. Lula era forte, entendeu? E mesmo assim, diante dessa resposta, nós falamos, olha, agora vamos trabalhar de uma forma que a gente possa construir a unidade. Você falou que eu traí Genicássia, falaram que eu traí Genicássia, que eu fui... Eu não falei, não, eles que falaram aqui, né, que eu fui defender a candidatura de Simone. Eu fui em movimentos de Simone e fui em movimentos de Genicássia. Fui nos 2 movimentos. Sempre preguei unidade. Nunca preguei candidatura que tinha que ser Simone na marra, que tinha que ser Genicássia na marra. Nunca. Pregava união, pregava unidade. Sempre. Fui para movimento de zona rural com Simone aqui no Saco dos Boi. Fui para movimento com Genicássia aqui nas Pedrinhas. Fui para lançamento de Genicássia, inclusive foi no Serra Azul, chamar a Simone para participar, para vir para esse encontro. As pessoas que estavam com ela achavam que não deveria, achei que foi um erro, porque eu não via e não vejo
Simone adversária de Geni Cássia, nem Geni Cássia adversária de Simone. Então eu sempre trabalhei em construção da unidade, do projeto maior. Não vaidade de nome nem de partido. Tá entendendo? Desde o começo. Agora, se as pessoas acham que isso é ser traidor, entendeu? Que isso é ser traíra, né? E não fiz escondido. Não fiz escondido. Conversei com o Geni Cássia, conversei com o H. Antes de tomar qualquer posição, falei para o H, vamos costurar logo essa unidade, H. Entendeu? Mas, infelizmente, as coisas não caminharam dessa forma. Geni Cássia tem o direito de lançar a candidatura dela, de fazer o movimento dela como foi feito, entendeu? E depois, se houve entendimento, de se construir, de se buscar construir a composição. Durante esse processo de composição, eu não sei se você vai perguntar mais na frente isso aí, a gente ofereceu a chapa colocada de doutora Simone, que é uma ala que tem a federação e o PSB, o nome do PSD para compor a chapa. Né? Ela queria que fosse passar por um processo de escolha. E eu disse que não havia necessidade e que nós não iríamos submeter a isso. Então foi dessa forma que caminhou. E desde isso aí você percebe que os atos e as exposições de Dr. Lula sempre é em prol de unidade. Sempre é em prol de unidade. Não sei, hoje analisando muitas coisas, se é a correta, mas é a forma que Dr. Lula age. Em questão de pesquisa, teve essa pesquisa que eu falei, que foi feita por Tico, eu lhe mostro outras pesquisas aqui. Então aqui, se quiser, eu lhe mostro agora, para você ver qual é o real quadro que se tinha de candidato a prefeito. Né? Simone, o candidato do governo e os candidatos do PSD. Então, em nenhum momento, nós agimos de forma desleal. Nós agimos sim, pensando não em candidatura, mas pensando no objetivo maior, que é chique-chique. Doutor, o senhor disse que não concordava pelo fato da pesquisa ter sido feita pelo irmão do vereador da situação. Também o senhor disse que o instituto não foi em Copixaba e em localidades que o senhor é votado. O PSD usou de má fé com o doutor Lula nesse processo de pré-candidatura? Não, acredito que não. Eu acredito que requeria uma pesquisa com mais critérios, até para a gente ter uma realidade mais fidedigna, né, dos candidatos, entendeu? Não desmerecendo o nome da candidata, da pré-candidata Geni Cássia Feitosa, que é um grande nome, uma pessoa que tem serviço prestado, uma pessoa que merece, uma pessoa que é uma grande opção dentro do nosso grupo político, entendeu? Que tenho certeza que será muito bem votada nessas próximas eleições. Eu falo você porque nós temos outras pesquisas de governo que sempre mostram, pesquisas e outras que foram feitas, que sempre mostram uma paridade, né, uma proximidade muito grande entre o nome de Geni Cássia e o nosso em todo o processo de pesquisa que foram feitos. Quando o senhor diz que tem pesquisa aí com novos números, não. O senhor tem dúvida da pesquisa que eles fizeram isso, doutor? Eles quem? O PSD? Não, eu acho. Quando apresentou, Geni Cássia apontaria em primeiro lugar isso? Eu falo que a pesquisa precisaria, eu acho que a pesquisa ia ser feita com um órgão com mais credibilidade. É isso que eu falo. Não estou dizendo que a pesquisa teve má fé. Não acho que teve má fé. Eu acho que as pessoas que fizeram a pesquisa não fez uma pesquisa da forma que deveria ser feita. Não desmerecendo o fato da vereadora Geni Cássia ter se saído melhor. Uma questão de análise, de pesquisa, quando você pega outras pesquisas que são feitas e você compara parâmetros. Tá entendendo? Respondido, Lula. Vamos com a nossa quinta pergunta. Doutor, na semana passada, o vereador Neilton do sindicato, quando esteve aqui no nosso programa, fez duras críticas aos ex-aliados da oposição. Fez críticas pesadas a Padeirinho e a pré-candidata doutora Simone. Dia seguinte, muitas pessoas da oposição começaram a rebater as críticas do vereador. Entre eles, Rogério Almeida, um conhecido da linha de frente da oposição em outras eleições. Rogério Almeida fez críticas a Neilton, disse que a posição que ele tomou hoje foi uma posição muito feia, ter deixado a oposição e ter ido para o grupo de situação. A minha pergunta é: qual avaliação o senhor faz de toda a entrevista concedida por Neilton aqui no J Politicast? Fica à vontade, Lula. Jota, eu vou até lhe pedir desculpa. Até falaram assim, Lula, ouça a pesquisa de Neilton, porque Neilton falou de você, né, falou de algumas pessoas. Mas eu confesso a você, eu não assisti a entrevista de Neilton, entendeu?
Mas eu conheço o Neilton, como já falei aqui dele. Acho que a atitude dele diz respeito a uma posição dele que deve ser respeitada. Se você me perguntar do ponto de vista político, eu acho que para ele não foi bom, porque ele foi de encontro às bandeiras que ele sempre defendia, ele foi de encontro às batalhas que ele sempre travou ao longo da sua história política. Ele se rendeu, né? Ele se rendeu, a verdade é essa. Então eu acho que politicamente, para ele, não foi bom. Agora, possa ser que para ele, na questão de pessoal, na questão, né, de se sentir melhor, né, ele tenha tomado a decisão correta na análise dele. Mas na minha visão, se falando na questão política, eu acho que ele foi infeliz. Doutor, o vereador Neilton do sindicato se torna o único vereador na história de Xique-Xique a deixar um grupo político no processo de pré-campanha. Isso foi um grande prejuízo para a oposição, doutor? Rapaz, não, eu acredito que não. Eu acredito que ele tomou a escolha dele, ele fez a opção dele. E o eleitor de oposição, JC, é um eleitor que ele tem suas bases sólidas, né? O eleitor de oposição, ele tem sua posição tomada de encontro à realidade que está aí. Eu já vi vários políticos saírem da oposição, para ir para a situação e não serem felizes. Vários se acabaram politicamente. Espero que não aconteça o mesmo com o Neilton. Espero que as pessoas que abraçaram o Neilton, que estão parabenizando, que votem nele. Não fique só nas mensagens, entendeu? Mas eu cito aqui, maior liderança política que nós tivemos, o saudoso deputado Henrique Sampaio, se acabou politicamente. O maior vereador, o vereador mais votado na história de Xique-Xique, se acabou politicamente, Valnei Magalhães. Dibinha, nunca mais foi nada. E outros que foram, entendeu? Então eu acredito que nessa questão de vereador, de liderança mudar de lado, muitas vezes não leva uma gama de votos para o seguinte, porque o vereador de oposição, o eleitor de oposição, ele tem a sua identidade marcada, né? Ele tem a sua bandeira firmada, tá entendendo? E isso faz com que o voto que ele tem seja muito ligado ao grupo que ele está. Eu tenho certeza, né, que muita gente que vota em você hoje, porque é oposição, se você amanhã for para a situação, muitos não irão votar, entendeu? Porque a história mostra isso. Agora vejo também que muitos que estão na situação não vão deixar de votar nos que estão lá, no que eles sempre brigaram, para votar em um que chegou. A história mostra isso. Então eu acho que politicamente, para ele, né, eu acho que não foi uma troca muito boa. Acredito que não. Mas respeito e não interfere de nada isso aí. O respeito que eu tenho por ele e o carinho e a amizade. Mas politicamente ele traçou o caminho dele. Espero que ele tenha tomado a decisão correta, apesar que acho que não foi a melhor escolha. Respondido, Lula. Vamos com a nossa sexta pergunta. Doutor, hoje estamos vendo a oposição enfrentando alguns problemas. Perdendo para a situação vereador de mandato, pré-candidato a vereador. Eduardo Pessoa, que foi o candidato nas últimas duas eleições, ficando neutro em 2024. O ex-prefeito José Magalhães estava próximo da ex-pré-candidata a prefeita Genicássia Feitosa, e há boatos que ele também ficará neutro. Há boatos que outros vereadores da oposição podem ir para a situação. A minha pergunta é, como o doutor Lula Teixeira vê hoje o cenário político da oposição? Doutor, a oposição está fragilizada, doutor? Fique à vontade. JC, a oposição tem sua história. Tem gente que está à oposição e tem gente que é oposição. Doutor Lula é oposição, entendeu? Sempre pautei no caminho da oposição contra o sistema que manipula Xique-Xique, que administra a cidade há mais de 40 anos, um município cada vez mais pobre, de um povo cada vez mais dependente do sistema.
entendeu? Que não cria perspectiva de crescimento. E vejo que as pessoas que pensam como eu, apesar de muitas vezes não concordarem com certos processos da forma que ocorre, não deixarão de ser oposição. Porque a oposição não é você ser porque você é candidato, porque você está candidato, porque você teve atendido às vezes uma questão sua pessoal. Ser oposição é você ter consciência daquilo que você propõe e daquilo que você combate. Entendeu? Eu tenho ciência do que nós propomos para melhorar Xique-Xique e tenho consciência plena do que eu combato. E combato o que está aí. Nossos adversários são esses que estão no poder. E nós iremos continuar trabalhando e fortalecendo a oposição. Por mais que às vezes algumas pessoas tomem decisões outras. Mas a maior decisão que nós temos que ter não é respeito de candidatura nem de nome, mas respeito com as pessoas, com o povo que acredita e confia na gente. Essa é minha preocupação, essa é minha responsabilidade. Doutor, nas duas últimas vindas do senhor aqui no J Politicast, o senhor disse que a oposição venceria as eleições. Com todos esses problemas que eu citei aqui, o senhor ainda está confiante que a oposição vencerá as eleições em 2024? Com certeza, JC. Com certeza. Tá entendendo? A eleição será vencida pela oposição. Pode ter certeza disso. A resposta disso aí você terá em outubro, né? No dia 6 de outubro, né? A eleição é 6 ou é 5? 6 de outubro. Dia 6 de outubro, você dará a resposta. E tenho certeza que a maioria do povo quer mudança. A maioria do povo quer um Xique-Xique melhor. A maioria do povo quer um município que traga a possibilidade de crescimento para as famílias e que acabe com essa política de vantagem, a meia dúzia. Aí tem meia dúzia de gente que se completa com poder e querem manipular as pessoas para manter os seus altos cargos, para manter as suas altas vantagens que tem no processo, que cada vez mais tira do povo de Xique-Xique a oportunidade de dias melhores. Doutor, o senhor está fora da chapa da oposição em 2024. Digamos que a pré-candidata do PT vence as eleições em 6 de outubro. Em 1º de janeiro de 2025, doutora Simone lhe convidar para fazer parte do próximo governo, doutor Lula aceitará? JC, está muito cedo, vamos ganhar a eleição. Eu estou no processo de construção e a primeira alternativa de construir é tirar o que está aí. E vou participar do processo para tirar o que está aí. Depois que fizer isso, nós vamos sentar e conversar. E se houver necessidade, entendeu? Nós poderemos contribuir, né, de forma positiva para que as coisas realmente cheguem da forma que Xique-Xique precisa e merece. Os seus adversários nos grupos de WhatsApp falam que doutora Simone, caso vença as eleições, já está distribuindo os cargos. Essa informação procede, doutor? Isso é mentira, né, JC? Você sabe que é mentira, que isso é conversa, isso não existe, entendeu? Agora eu sei que existe negociata no grupo do prefeito, né? Isso a gente sabe, você sabe que existe, que isso não é de hoje. É por isso que eles sempre fazem a forma querendo criar fatos, querendo criar conversa, para que continue usando e manipulando a boa-fé do povo de Xique-Xique. Mas isso não vai acontecer, porque o povo quer dias melhores e esses dias melhores irão chegar com certeza. Respondido, Lula. Vamos com a nossa 7ª pergunta. Doutor Lula, até alguns meses atrás, o pré-candidato a vice-prefeito da oposição, o empresário João Macedo, fazia parte da situação e nem era cogitado a compor a chapa da oposição. Comentam nos bastidores da nossa política local que em pesquisas internas do grupo, o seu nome aparecia na frente do empresário João Macedo. A minha pergunta é, essa informação procede? Lula, o senhor já falou no caso da escolha de Jó para vice de doutora Simone. O senhor não ficou chateado com a escolha de Jó, Lula? Rapaz, eu sou um cara que eu sempre coloquei meu nome como opção, não como imposição. E você viu minhas manifestações nos grupos sempre falando em unidade, né? Juntos somos mais fortes. O partido ofereceu à doutora Simone um grande nome. O PSD ofereceu à doutora Simone um grande nome. Mas a doutora Simone, por questões de outras, eu não sei, questões de partidos, questões de lideranças, questões de outras pessoas, quis colocar o nome da gente
para uma avaliação interna dentro desses nomes, entendeu? Eu falei que não havia necessidade, que o doutor Lula mais uma vez ia recuar, ia somar em prol do processo de construção. Em relação à pesquisa, é verdade, meu nome sempre esteve na frente das pesquisas nessa situação aí. Mas isso não desmerece Jó Macedo, é um empresário, é um cidadão, é uma pessoa bem intencionada, e tenho certeza que vamos somar e fortalecer ele para que ele venha ajudar e trabalhar em prol desse projeto de construção, que não é pelo nome, que não é pelo partido, mas que é pelo chique-chique. Doutor, muitas pessoas dentro da oposição diziam e dizem que o senhor tinha um grande desejo de ser o vice de doutora Simone. Isso é verdade, doutor? Não, coloquei meu nome como opção. Se eu falasse que fosse um grande desejo, não estaria hoje aqui apoiando, né? Agora nós colocamos o nome e nosso nome teve aí, bem avaliado, bem aceito, e nós também não quisemos ir para um confronto dentro do grupo. Acho que todo confronto dentro do grupo, quando você coloca nomes, isso cria uma certa situação que não constrói. Então, alguém que tem mais maturidade, que tem mais entendimento do que é política, às vezes tem que tomar a decisão mais certa, que é recuar e somar. Doutor, o nome de Jó Macedo foi aceito por todos os líderes da oposição? O nome de Jó foi colocado. A princípio, nós oferecemos o outro nome, que foi o nome nosso escolhido dentro do partido. Diante essa questão que você viu, que ia ter essa avaliação, eu chamei o presidente do partido, deita ali, comuniquei a outras lideranças que eu estava retirando o meu nome, que nós não iríamos participar disso. E a decisão que fosse tomada, a gente ia somar. E o PSD está dando uma contribuição grande à campanha da doutora Simone, né? A chapa da oposição. O PSD tirou e está no processo de construção, sem vaidade e sem cobranças, para depois também amanhã não quererem usar nada em relação ao partido. O partido pleiteou, mas a partir do momento que a gente viu que poderia trazer alguma instabilidade, um desagregar, nós pensamos melhor e somamos força para que a gente pudéssemos sim definir logo e marchar firme para ganhar as eleições e construir o chique-chique que o povo precisa e merece. Respondido, Lula. Vamos com a nossa 8ª pergunta. Doutor Lula, o presidente municipal do PSD de Chique-Chique, o vereador Deide Quebrante, afirmou em entrevista que não punirá o vereador Neilton por ter deixado a oposição e ter ido para a situação. Houve boatos que muitos da oposição iam pressionar o presidente estadual do PSD, o senador Otto Alencar, para punir quem sair da oposição e ir para o grupo dos seus adversários. A minha pergunta é: o senhor é favorável que esse caso seja aplicado à lei da infidelidade partidária, Lula? Fica à vontade. Jota, como eu falei com você, não tenho nada contra Neilton. Acho que a posição política dele foi de encontro à história dele como político, as bandeiras que ele sempre defendeu. Eu acho que o fato do PSD hoje é um partido que ajuda a oposição, entendeu? E não está na chapa majoritária, eu acho que isso não impossibilita, né, o candidato Neilton de ser candidato, porque ele já tinha conversado isso antes também com o presidente do partido. Cadê Deide aí? Já tinha conversado isso com o presidente do partido muito antes, né? E isso foi uma coisa conversada. Eu acho que as coisas que são conversadas, que são definidas, têm que ser cumpridas, entendeu? Agora acho que se o partido tivesse compondo a chapa majoritária, não deveria aceitar. Mas já que não compõe, o partido tem que pensar no partido. E no partido é interessante a candidatura de Neilton, mesmo que ele defenda outra bandeira, tipo de composição de majoritária, né? Mas no ponto de vista de partido, para eleição, para coeficiente eleitoral, é interessante a candidatura de Neilton. Doutor, como o senhor vê hoje a chapa de pré-candidatos a vereadores do PSD? É uma chapa forte ou é uma chapa fragilizada, doutor? Forte. Você pode ter certeza que o PSD é uma chapa forte. O PSD tem grandes nomes, tem grandes lideranças que apoiam o PSD. Estou vendo ali o empresário, ali o ex-candidato a prefeito Eduardo Pessoa,
Marinaldo da Cebola, Magalhães, né? Estou vendo ali a pré-candidata a vereadora Gene Cássia Feitosa, Agamenon, né? Grandes nomes que apoiam, que tem grandes nomes como candidato e grandes nomes que apoiam. Acredito sim que o PSD vai vir com a chapa fortalecida e que nós teremos uma grande representatividade na Câmara de Vereadores. Na opinião de Dr. Lula, quem tem uma chapa mais forte, o PT ou o PSD? São duas chapas boas preparadas para dar os melhores nomes para Chique-Chique. Temos que, obrigatoriamente, que estar em um partido, mas acredito que o PSD, acredito que o PT, que a Federação, que o PSB, o compromisso é Chique-Chique. Todos os vereadores que estão lá são merecedores de voto. Infelizmente não irão ser eleitos todos, né? Mas os que irão ser eleitos irão sim representar esse grupo independente de sigla partidária. Doutor, há muitas eleições a oposição não consegue fazer a maioria na Câmara de Vereadores. 2024 tem possibilidade da oposição fazer a maioria? Sim, só depende do povo. Se o povo quiser fazer a verdadeira mudança, né? Eu sei que a estrutura da prefeitura é difícil você labutar contra, inclusive na questão da proporcional, que se usa de muito da máquina, né? Se usa muito da questão de coagir eleitores, mas eu espero que o povo analise bem e veja o que aconteceu durante esses 4 anos. Uma Câmara que foi refém de um município que não pactuou com a Policlínica. Uma Câmara que foi refém dessa empresa de água, que botou água cara, faltando, explorando o povo pobre de Chique-Chique. Uma Câmara que fez olhos grossos, não viu as estradas vicinais, que não viu o município sem oportunidade de emprego, que não viu o município que a população diminui porque o jovem, as famílias é obrigado a ir embora. Então acredito que o povo está atento a isso e dará resposta. E vai querer representantes que realmente tenham coragem de ir de encontro ao que está aí. Câmara de amém, Câmara submissa, só é bom para prefeito que muitas vezes usa a máquina para se completar e não para beneficiar o povo de Chique-Chique. E por isso, JC, você tem a certeza que a oposição fará a maioria na Câmara de Vereadores. Respondido, Lula. Vamos com a nossa 9ª pergunta. Doutor, a oposição vem de 2 derrotas seguidas para o prefeito atual, 2016 e 2020. Já vimos muitas divergências na oposição ao longo dos anos, mas, como em 2024 nunca se viu, vereador de mandato e pré-candidato a vereador deixando o grupo para dar apoio aos seus adversários. Líderes declarando que não irá dar apoio à pré-candidata da oposição. E também há boatos que vereadores podem deixar o grupo da oposição. A minha pergunta é, se a oposição não vencer as eleições em 2024, Dr. Lula, como um dos líderes da oposição, irá culpar alguém? Fica à vontade, Lula. Não tem essa de culpar ninguém não, entendeu? Eu acho que a oposição tem que ter responsabilidade. Nós somos oposição não é por causa de candidatura de A, não é por causa de candidatura de B, não é por causa de candidatura de C. Nós somos oposição porque nós somos contra o sistema que está aí. Não pense o que me motiva a entrar numa campanha política é vaidecimento de nome de A e de B, não. O que me motiva a comprar briga e ir para a linha de frente de uma campanha é querer mudar Chique-Chique. É querer que as coisas aconteçam. E o primeiro passo para mudar Chique-Chique é tirar esse sistema que está aí, um sistema imperialista. Olha aí a chapa da situação. Você fala que aqui tem problemas. Aqui pode ter problema, pode ter divergência. E do lado da situação tem submissão. O que foi que o prefeito fez? Trouxe o primo, que não morava em Chique-Chique, um cidadão, não tem nada contra a pessoa dele, um bom profissional, mas trouxe um primo que morava em Salvador para Chique-Chique, porque dentro do grupo dele, na ótica dele, não tinha um nome para ser candidato a prefeito de Chique-Chique. Pegou depois um funcionário, que é de uma boa família, entendeu? Mas se não fosse funcionário dele, que ele confia, que ele sabe de tudo que acontece com ele, ele não colocaria para ser vice-prefeito. E todos calados e submissos. Todos calados e submissos à vontade daquele que se acha, né, o dono
de Xique-Xique. Porque é lamentável, viu, JC? Eu vejo eles falando das brigas, das divergências, do processo de construção, né? Realmente tem, não vamos mentir não, mas o que eu fico triste é quando eu vejo pessoas que têm vontade de participar de um processo, mesmo que lá na frente não seja o nome, se acovardarem e dizer, eu quero, porque tem medo, porque são submissos, porque dependem em detrimento ao bem maior, que é construir um Xique-Xique digno, um Xique-Xique que venha dar oportunidade de você, JC, de outras pessoas de lá serem candidatos um dia, mas não, só servem para votar e só servem para dizer amém. Porque teve gente que quando quer dizer eu quero ser, ele fala, aqui não, você pode procurar outro canto, mas aqui não, porque aqui quem manda sou eu, né? Aqui tem divergência, aqui tem um processo que está aí, que foi construído, que está se fortalecendo, que vai ganhar a eleição, mas lá tem submissão e dependência. Doutor, o Grupo Braga, na década de 80, lançou o ex-prefeito Carlos Santos. Na década de 90, lançou o ex-prefeito José Magalhães. Nos anos 2000, lançou Ézer Rocha como prefeito. Isso não cai por terra o discurso dos opositores dizer que o Grupo Braga só lança pessoas da família Braga, doutor? Repete a pergunta, eu vou estar aqui pensando em outra coisa. O Grupo Braga já lançou outras pessoas que não são da família, como o ex-prefeito José Magalhães, Carlos Santos e Ézer Rocha. Vocês da oposição têm sempre esse discurso que o Grupo Braga só lança familiares. Isso não cai por terra, esse discurso das pessoas da oposição? Olha, JC, você sabe que, infelizmente, a realidade da família Braga está aí explícita. Não fui eu que lancei o meu avô, não fui eu que lancei o meu tio, que lancei o meu primo, que lancei o neto, né? Isso é uma política da família Braga a vida inteira. Lançou o Carlos Santos naquele momento, porque Carlos Santos eles tinham como uma figura que iriam seguir as ordens dele. A partir do momento que Carlos Santos rompeu, que pleiteou outro caminho, eles deram mais alguma oportunidade. Magalhães ele colocou o candidato na marra. Trouxeram o Joel Braga para ser o candidato. Ou você esqueceu? Você não lembra? Você lembra Joel Braga? Lembro. Ainda botaram para atender aqui. Aí o nome não colou. O povo falou que não votava, não queria. O próprio Renan Braga foi atrás que queria Magalhães. A família Pinheiro aqui de Dona Mirbene também queria Magalhães. E por isso colocaram Magalhães. Logo no início Magalhães rompeu, porque Magalhães não aceitou os desmandos que queriam fazer na prefeitura, né? Ézer Rocha, na verdade, quem apresentou Ézer Rocha candidato a primeira vez, quem foi o candidato? Foi Henrique Sampaio, que perdeu para Magalhães. E depois Magalhães apresentou Ézer, que ganhou as eleições. E depois Ézer ressuscitou a família Braga, quando botou o Reinaldinho na vice e teve aquele acidente, infelizmente. E depois quem ficou sendo gestor desde aquele momento foi Reinaldinho, que é o atual gestor que aí está. Não foi Reinaldo que botou Ézer, não. Foi Ézer que trouxe Reinaldo de volta para a política de Xique-Xique. Infelizmente. Essa é a verdade. Então, a prática da família Braga sempre foi botar da família. Quando não for da família, aqueles que ele pode manobrar. Deu um tiro no pé quando colocou José Magalhães. Isso é verdade. Graças a Deus, Magalhães, quando foi gestor, fez uma revolução na saúde e fez um grande governo. Doutor, depois de toda essa narração que eu fiz aqui, a oposição vencendo as eleições em outubro, como algumas pessoas da oposição vistas hoje como os líderes, politicamente falando, vão perder espaço dentro do grupo Lula? Rapaz, a política é feita de alternância de poder. A política é feita de chegada de novos nomes. Que cheguem outros nomes, que soma, que construa, mas que mantenha vivo o ideal de liberdade e de construção e de busca por Xique-Xique melhor. A nossa vaidade não é por nomes, a nossa vaidade é por mudança. O nosso querer é um Xique-Xique melhor. E é por isso que Dr. Lula se coloca como candidato e ao mesmo tempo vota em quem quer que seja que esteja imbuído nesse processo de construção e de cobrança por Xique-Xique. Não por família A, por família B, não por dependência de A e dependência de B, mas pelo coletivo, pelo todo, que é o que faz a grande diferença e a transformação na casa de cada cidadão que vive em Xique-Xique.
Doutor, em 2016 o senhor colocou o seu nome como pré-candidato, em 2020 colocou o seu nome como pré-candidato e agora em 2024 mais uma vez. Nessas 3 eleições o senhor retirou o seu nome. Isso não fica meio desacreditado pela população, doutor, daqui para frente? Rapaz, quem vai dizer isso é o povo, a vida é cíclica. A gente não sabe, a gente tem uma bola de cristal para dizer. Mas a gente sempre ofereceu o nome e sempre estará sendo oferecido, mas sempre com um propósito de construção. E em momento nenhum isso me desgasta, isso no momento nenhum me tira as noites de sono, porque eu sempre busco o melhor e sempre ofereço o melhor. E aceito também a opinião dos outros e a decisão da maioria. Respondido, Lula. Vamos com a nossa 10ª pergunta. Doutor, o senhor foi filiado no PDT de Félix Mendonça Filho por muitos anos. Esse ano o senhor deixou o velho partido indo para o PSD, para tentar ser candidato a prefeito da oposição, onde tinha outros nomes dentro do partido. A minha pergunta é, doutor Lula se arrependeu de ter deixado o PDT e ter ido para o PSD, Lula? Fica à vontade. Rapaz, eu vou dizer a você uma coisa aqui, sinceridade. PDT é meu partido do coração. Não é pelo partido, é pela amizade, pelo laço que eu tenho com o Félix Mendonça. Mas a partir do momento que eu saí do PDT, saí conversado com o Félix. Uma questão da gente compor força no PDT, no PSD, que também é o partido de um grande amigo, Otto Alencar, e juntamente com outras lideranças que nós conversamos, para participar desse processo democrático. Fizemos um partido, fomos para o partido, oferecemos o nome, a opção do nome do partido para a população. Infelizmente, o nome não foi o nosso, o que abraçou o maior número de pessoas, né? Isso de forma democrática. Oferecemos também uma composição numa chapa. Entendemos também que dentro do processo a gente ia continuar lutando, defendendo nossos ideais, nossa bandeira de oposição e fortalecendo, independente de estar ou não de composição. Mas o que eu digo a você é o seguinte, não me arrependo, porque foi tudo feito de forma democrática e o PDT, você tem certeza, sempre estará de portas abertas para doutor Lula, entendeu? Como o PSD da mesma forma. Doutor, foi uma injustiça o PSD ter ficado fora da chapa majoritária da oposição? Jota, se você for olhar do ponto de vista político, eu acho que foi um erro. Eu acho que foi um erro pelo seguinte. Você tem a federação e o PSB, que é um bloco, e tem um PSD, que é outro bloco. O que é o correto, diante de uma composição, unir os dois blocos, buscar na chapa a união desses dois blocos. O bloco do PSD escolheu meu nome para a gente oferecer como essa opção. Quando a doutora Simone quis colocar o nome nosso para ir para uma avaliação interna, eu achei desnecessário e por um processo de maturidade, não querer desconstruir, eu retirei o nome e nós, né, comunicado aos vereadores, comunicado ao presidente do partido, né, deixamos que a chapa fosse composta com outro nome que pretendia, que é o nome do vereador João Macedo. Em termos de político, em termos de representatividade de partido, eu acho que foi um erro, mas nós acatamos e aceitamos. Doutor, o PSD é um partido grande, é um dos maiores partidos do país. Aqui em Xique-Xique é um partido com 3 vereadores de mandatos. Tem o ex-vice-prefeito Eduardo Pessoa, que é filiado no PSD. Foi um grande erro, doutor Lula, o PSD ter ficado fora dessa composição. O senhor acha que foi um grande erro? A política é feita disso aí, entendeu? Se eu quisesse ir para o embate, talvez a gente tivesse provocado alguma coisa. Mas seria mais um desgaste dentro do processo que a gente quer unidade, quer fortalecer para o objetivo maior, que é ganhar as eleições, e nós vamos ganhar as eleições. Então eu achei que não deveria se submeter. Caberia sim o bom senso de quem sabe o que é política e do que entende o que é política, essa composição. Mas não querer trazer para esse campo de você trazer mais uma disputa por vice. Não. Eu desejo boa sorte, vou ajudar o vice que foi colocado, João Macedo, né? Vou ajudar a chapa, vamos ajudar o partido e vamos fortalecer a candidatura da chapa apresentada pela oposição. Disso você pode ter certeza. Tá certo? O senhor não acha que muitas pessoas têm saído da oposição e outras pessoas vão ficar neutras por esse motivo, doutor?
Não, acredito que não, porque quem é oposição não é oposição por causa de nome, nem por causa de composição de chapa, é oposição porque não concorda com o sistema que destrói Chique-Chique há mais de 40 anos. Então Eduardo Pessoa não é um cara da oposição raiz, é isso? Não, Eduardo é um grande líder, ele tem uma decisão dele, mas eu acho que ainda tem tempo para ele refletir, ele vai tomar a melhor escolha. Ele vai ter a melhor escolha, eu tenho certeza que ele vai participar do processo, porque ele sabe que o adversário dele não é as pessoas que acompanham a oposição, é o grupo que vive e usufrui, né, dessa gestão que muitas vezes massacra o povo de Chique-Chique. Então eu falo para Eduardo e para todos aqueles que por algum motivo ou outro estejam desanimados com o processo político, que reflitam e não vote em candidatura pensando em nome, vote em candidatura pensando no povo, pensando nas pessoas que votou, que acompanhou, que lutou, que brigou e que vão continuar lutando e brigando. Não é porque o nome é Simone, não é porque o nome é Jó, é porque é de encontro a esse sistema que está aí, essa família que está aí. Então a responsabilidade minha como político é essa. Eu não irei me render, não irei me acovardar, em respeito principalmente ao povo que acredita, que confia e que espera de Dr. Lula uma posição sólida e firme com os propósitos que sempre defendeu. Doutor, para fecharmos a 10ª pergunta, na semana passada, quando o Neilton esteve aqui, ele disse que o empresário Eduardo Pessoa, mais na frente, vai dar apoio ao pré-candidato Reinanzinho. O senhor é uma pessoa muito próxima de Eduardo. Não é à toa que Eduardo tinha o senhor como candidato preferido dele. O senhor acredita que Eduardo vai para a situação, doutor? De forma alguma. Eduardo tem uma história de vida. Eduardo sabe quem são os adversários dele. Eduardo sabe quem são as pessoas que, inclusive, questões pessoais usaram em momentos políticos. Em verdades, diga de passagem. Então, Eduardo sabe quem são os adversários dele. E os adversários dele não é o povo que votou nele. Porque o povo que votou nele hoje, continua votando na oposição. Entendeu? O povo que votou nele, que ajudou ele, continua votando na oposição. Então eu tenho certeza que Eduardo jamais caminhará com a família Braga. Jamais. Doutor, o nosso público que nos assiste nesse momento está na expectativa de ouvir de Dr. Lula. O senhor também é muito próximo da família Feitosa. Há comentários nos grupos de WhatsApp, nas ruas, que a vereadora Geni Cássia pode deixar a oposição e ir para a situação. O senhor acredita nessa possibilidade, Lula? Fale para o nosso público que nos acompanha nesse momento. Eu vou falar para ela, olhando para ela ali, ó, a vereadora Geni Cássia. Fica à vontade. Jamais. Geni Cássia tem história. Por mais que às vezes o processo seja doloroso, por mais que não seja da forma que a gente almeja, do que a gente às vezes acredita que seja o correto, mas jamais Geni Cássia deixará de defender as bandeiras dela. Não é porque é por causa de candidatura de Lula, não é por causa de candidatura de Eduardo, não é por causa de candidatura aqui de Gal, de Simone, de Jó. É por causa das pessoas que lutam e acreditam nela. E essas pessoas que lutam e que acreditam na vereadora Geni Cássia, não acreditam nela pela proposta que ela tem e pelo posicionamento coerente que ela sempre teve. Não só ela, como toda a família, tanto dela como do esposo dela, sempre tiveram de encontro ao sistema que está aí. Muitas vezes na política, JC, é necessário a gente recuar. Às vezes é necessário a gente sair até de cena, mas jamais ir de encontro aos princípios. Jamais ir de encontro àquilo que a gente defende, daquilo que a gente planta e daquilo que a gente cobra. Porque seria muito triste, muito vergonhoso. Uma pessoa que quer ser liderança, uma pessoa que quer ser um representante, ter que se desdizer por questões outras que, na verdade, vêm de encontro a uma história de vida. Então eu acredito plenamente que as pessoas que são verdadeiramente oposição jamais se renderão a esse sistema que está aí, esse sistema clientelista, essa política de pai, filho, neto e avô e sobrinho, essa política que menospreza o povo, que deixa o povo submisso, dependendo de uma receitinha assinada para pegar um remédio, dependendo de um exame assinado porque não fez o convênio com a policlínica, dependendo do prefeito liberar pagar um cartão de água que botou uma água cara em Chique-Chique que falta, e que o advogado dessa empresa é o prefeito, é quem defende essa empresa é o prefeito, um município que não tem estrada,
um município que não progride, um município que não tem oportunidade para o jovem, para o pai de família, que não ocorre transformação nos lares. Então acredito que isso aí é o que faz com que Gene Cássia, é o que faz com que Lula, com o próprio Eduardo, por mais que esteja se dizendo que está ausente do processo, entendeu? Participe. Não é por causa de candidatura, não. O nosso ideal é mudar Xique-Xique. E a opção que nós temos hoje para fazer essa mudança e que nós iremos ajudar a ser eleita é a doutora Simone João Macedo. Doutor, quando o senhor fala que o prefeito Reinaldo Filho é o advogado dessa empresa, o senhor quer dizer o que com isso, doutor? Qualquer coisa que a gente fala da empresa, quem defende é ele. Ele tem que deixar os donos da empresa responder se houve licitude, se houve a coisa correta no processo de concessão. O que ele vai estar defendendo? Hein? Por que ele vai estar defendendo? Ele tem que cobrar. Se eu passei para você a concessão de uma empresa, um bem público, e você não está cumprindo, eu vou estar defendendo, eu tenho que cobrar. Cadê? Por que não está funcionando, meu amigo? Você vai responder aqui a penalidade. Bora fazer com que as coisas aconteçam. É isso que age um gestor. Não é querendo justificar, não é querendo defender. Ou tem alguma coisa que eu e que você não sabe por trás disso? Entendeu? Doutor, para fecharmos a 10ª pergunta definitiva, a empresa Águas de Xique-Xique hoje fornece uma água de qualidade melhor do que na gestão do seu companheiro Gal Pessoa? Fica à vontade. Rapaz, a água, muito aquém do que deveria melhorar. Muito aquém do que deveria acontecer. Haja visto, recebeu um SAAI sem pagar nada, passou mais de 2 anos recebendo recurso para depois investir na empresa. E uma água exorbitante e um preço absurdo. Nós tínhamos que ter água aqui de melhor qualidade, água boa, que não faltasse, sem tanta desculpa, entendeu? E preço justo. Como é que o prefeito fala? Não, porque a Embasa. Minha amiga, a Embasa está vendendo água lá em Irecê, a nossa aqui na beira do Rio São Francisco. Olha a captação aqui, perto perto aqui da bomba que joga a água da lagoa. Né? Não se fez nada, muito pouco pelo que já se recebeu. Muito pouco pelo que tem explorado o povo de Xique-Xique. Tá entendendo? E a promessa que se tinha é que se ia melhorar o sistema de água. Não era que ia entregar o sistema de água para alguém ganhar dinheiro e explorar o povo de Xique-Xique. Entendeu? Daqui 15 dias, Lula, vamos receber aqui na bancada do J Politicast Dr. Raul. Raul? Um das pessoas da empresa Águas de Xique-Xique. Respondido. Beleza. Doutor, toma uma água e agora vamos com a nossa penúltima pergunta. Essa é sopa de tamanho, Lula. A penúltima. Não é a última, não. Vamos com a nossa 11ª pergunta. Lula, o senhor tem feito muitas críticas ao grupo de situação. E uma delas é pelo fato de todas as vezes que o prefeito Reinaldo Filho não pôde ir para a reeleição, ele tem indicado um membro da família Braga. Isso fez em 2012 com o saudoso Dr. Renan, o seu tio, e em 2024 indicando o Dr. Renanzinho, o seu primo. O senhor costuma dizer que na situação tinha vários nomes bons, que poderia ser o candidato da situação. A minha pergunta é, com todas essas divergências hoje dentro da oposição, se Reinaldo Filho não indicasse o nome do seu primo, há uma possibilidade de Lula hoje fazer parte da situação? Fica à vontade, Lula. Jamais. Não faria parte porque o processo seria o mesmo. As ideias seriam mesmas. O sistema de administração seria o mesmo. Mudança nenhuma. Ou acha que Reinaldinho ia colocar alguém que não fosse para ele manobrar, para ele manipular? Você acha que alguém que tem posição de independência, posição de encontro ao sistema, terá oportunidade nesse grupo? Não, aí só cabe submissão, JC. Então tenha certeza que jamais Dr. Lula participaria desse grupo de situação. Prefiro aqui, como vocês dizem, a bagunça, a desunião, mas o entendimento maior que Xique-Xique está acima de todos nós. Doutor, não fica meio contraditório o senhor dizer que na situação tinha nomes bons, com capacidade de administrar Xique-Xique, mas o senhor não apoiaria esse nome? Não fica meio contraditório, doutor?
Não, eu digo que tinha nomes bons para ter uma oportunidade de gestão, mas os nomes bons para oportunidade de gestão tem que estar desvinculada do sistema imperialista que o reizinho defende e prega em Xique-Xique. Respondido, Lula. O nosso tempo está corrido, sei que o senhor tem compromisso ainda. Vamos com a nossa última pergunta. Doutor, para encerrarmos o nosso bate-papo, qual a mensagem o senhor deixa para a população de Xique-Xique nesse ano de 2024, quando o povo irá escolher os seus representantes, tanto no Poder Legislativo como no Executivo? Fica à vontade, Lula. Jota, primeiramente agradecer a você por esse momento democrático, né? Essas tamancadas que você dá na gente, mas dizer para o povo de Xique-Xique que me conhece, o povo de Xique-Xique que sabe a minha história, que o exemplo fala melhor do que as palavras. O exemplo de cada um mostra e fala melhor do que as palavras. Então quem conhece Dr. Lula, quem sabe da história, quem sabe da luta, jamais coloque em dúvida qual será a minha posição, qual será o meu comportamento diante do processo político, que será um processo político de construção por Xique-Xique. Porque da mesma forma que nós vamos participar, que nós vamos ajudar, que nós vamos chegar para somar, para construir, nós iremos também cobrar que essas mudanças cheguem de verdade nas casas e nos lares do povo de Xique-Xique. Tenho certeza que juntos de verdade, nós somos mais fortes. Que apesar das divergências, que apesar das questões outras que muitas vezes criam arestas, Xique-Xique está acima de todos nós. E Xique-Xique é mais importante do que vaidades, é mais importante do que partido, e é mais importante do que submissão. Nós temos a certeza que nós iremos sim, junto com a candidata doutora Simone, com o pré-candidato a vice-prefeito Jó Macedo, baixar para cima da campanha, oferecer no processo eleitoral a melhor alternativa daí colocada para administrar Xique-Xique e no futuro próximo, a partir de janeiro de 2025, uma transformação de vida, uma transformação de qualidade, um Xique-Xique com mais esperança, um Xique-Xique com mais justiça, um Xique-Xique com que as coisas realmente aconteçam para todos e não para meia dúzia. Vejo hoje, JC, muita gente aí atrás de gente querendo manipular, querendo comprar, querendo fazer, não porque quer o bem de Xique-Xique, porque quer que seus privilégios, para que suas coisas que estão aí de vento em popa sejam mantidos, e isso muitas vezes em detrimento ao sofrimento do povo da nossa terra. E nós iremos juntos, fazer e trazer para Xique-Xique dias melhores. E tenho certeza que o nome de doutora Simone, juntamente com o nome de Jó Macedo, é a melhor alternativa para se tocar em frente a esse projeto. E o PSD, juntamente com seus vereadores, com as suas lideranças, estará contribuindo do que for possível para que isso aconteça. Vamos também cobrar, né, de todos que têm esse pensamento, esse mesmo compromisso, que não é com candidatura, que não é com eu, mas sim com nós, como coletivo. Juntos somos mais fortes. Doutor, permita-me quebrar o protocolo para fecharmos definitivo. O senhor fala muito na unidade do grupo da oposição. Doutor Lula Teixeira seria o candidato de consenso que evitaria muitas perdas hoje dentro do grupo? Fica à vontade, Lula. JC, o nome nosso é o nome sempre colocado como alternativa. E essa avaliação quem tem que fazer não sou eu, quem tem que fazer é a maioria do grupo. Eu tenho que certeza o seguinte, que diante de tudo, e por mais que as coisas aconteçam, por mais que a gente às vezes vá de encontro a uma certa posição, Dr. Lula sempre tomou e sempre tomará uma posição pensando em Xique-Xique. Não pensando no eu, mas pensando no nós, pensando no coletivo. Doutor, a médica doutora Simone, há mais de 2 anos, ela se apresentava como pré-candidata do grupo, lá no PSB. Doutora Simone fez uma imposição de candidatura dentro do grupo, Lula? Não. A mim não. Não sei a outras pessoas, mas a mim não. Respondido, Lula. É isso aí, meus amigos. Esse foi o bate-papo de hoje. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima semana estaremos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal. Meu amigo Lula, muito obrigado por participar aqui.
Espero que em outra oportunidade o senhor possa vir aqui novamente. Fique à vontade, rapidinho, para as suas considerações finais. Jota, obrigado, né? Agradecer a você, né? Aqui pedir desculpa se de alguma forma a alguma pessoa aqui eu não me dirigi da forma que deveria, mas faz parte às vezes do embate, da coisa momentânea. Mas tenha certeza que a intenção nossa, o pensamento nosso é de somar e de construir. E é isso que eu pauto minha vida, é esse o exemplo que eu faço, é isso que eu busco. E tenho certeza que nós podemos sim construir um futuro melhor. Não só para você, JC, não só para esse pessoal que está aqui, mas todo o povo de Xique-Xique, para todas as pessoas que acreditam e querem um futuro melhor. Espero que você também convide, né, os candidatos para se dizer aqui as suas posições e dê também as tamancadas. Não guarde tamanco só para mim não, viu? Um abração. Vamos convidar sim, doutor Renanzinho e doutora Simone. E os pré-candidatos também a vice, Oswaldo Barbosa e João Macedo. Peço aos amigos que continuem se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. É muito importante deixar os seus likes. Lula, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Jota. Agradecer aqui o pessoal que está aqui presente, né? Diversas lideranças, diversos amigos, familiares, correligionários, né? Dizer que estamos aí. Tenha certeza que o processo é longo, às vezes é um pouco penoso, mas tenha certeza que lá na frente tudo irá compensar, porque a compensação maior não é minha, não é sua, é para o povo de Xique-Xique. Obrigado a todos os amigos que vieram aqui nessa noite. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Jota.